Oi, olha eu aqui outra vez, aula 4, o historiador e suas fontes. Bom, espero que vocês tenham assistido já minhas orientações com relação ao laboratório e vamos agora para a aula historiador e suas fontes. Já na próxima aula nós vamos entrar em outra unidade. Nessa unidade nós vamos trabalhar especificamente com alguns tipos de documentação, tá bom? Então hoje eu quero falar um pouco sobre esse trabalho com as fontes e com quais fontes podemos trabalhar, podemos analisar. Eu vou entrar aqui na pasta de vocês e dizer que eu mandei alguns textos, tá? Então, não se assustem com o volume de textos, tá? Eu encaminhei para vocês 9 textos. Vou encaminhando, né? Depois dessa aula eu vou encaminhar. 9 textos. Esses 9 textos vão trabalhar com o quê? Com vários tipos de fontes, tá? Então, desde cinema, arquivos, uma discussão mais geral sobre o significado das fontes históricas, história e fotografia, análise documental, documentos textuais, periódicos, jornais, tá? Então, nós teremos aí vários textos que vão ajudá-los a pensar, né, o trabalho de vocês com as fontes. Na aula anterior, eu já havia colocado alguns textos sobre história local, né? Aviso a vocês que amanhã começo a responder, amanhã, quarta-feira, 24 de outubro, começo a responder os textos, as questões vinculadas à aula 3, certo? Nós tivemos várias atividades e eu não consegui internet para onde eu fui, né? Para o evento que eu fui. Então, as dificuldades existiram, mas eu já estou respondendo a vocês, ok? Esse conjunto de 9 textos aqui, esse conjunto vai trabalhar especificamente, primeiro, com o conceito de fonte histórica e, segundo, com as especificidades de trabalho com cada documento. O que é importante pensarmos numa aula assim, né? Primeiro, quais os tipos de fonte com as quais eu poderia trabalhar na minha pesquisa? Esse é o primeiro aspecto. Quais os tipos de fontes que eu poderia trabalhar para a sala de aula? Mas como é que é isso? Qual que é a diferença? Bom, a diferença é o que vocês estarão a produzir na dissertação de vocês, quais os documentos que vocês utilizarão. Olha, está muito claro que eu vou trabalhar com este tipo de documentação. Por isso que eu gostaria que vocês se manifestassem sobre com qual tipo de documento vocês vão trabalhar. Porque, às vezes, a relação dos documentos, das fontes que eu mandei para vocês, não contempla aquilo que vocês querem trabalhar. Então, se por acaso existir alguém que não vai trabalhar com nenhuma dessas fontes aqui, que vai trabalhar com outras coisas, me avisa que aí eu, né, encaminho a bibliografia para vocês. Então, isso é importante, né? Mas o que antecede, né? Como eu preciso trabalhar com essa documentação em sala de aula? Por quê? Porque a gente sempre pergunta assim, tá, sou professor e o que eu vou fazer se eu tenho uma professora dizendo que eu tenho que utilizar fonte histórica para trabalhar com aluno de ensino fundamental e médio? O que ela quer que eu faça? Pois bem, né? Essa pergunta é importante, por quê? Porque aí vão falar, não, você precisa vulgarizar o conhecimento no sentido de popularizar. A vulgarização no sentido que o DB vai utilizar quando analisa modelos feudais.
né? Que é o processo de massificação, de desenvolvimento, enfim, do conhecimento. Não. O que eu quero é pensar de que maneira o meu trabalho com um determinado tipo de documento vai ajudar também o aluno a pensar esse documento. É claro que, dentro do que se exige de uma criança de 11 anos, no que se exige de um pré-adolescente, né, de 14, ou de um adolescente já formado de 30, né? Brincando que a adolescência ultimamente já estendeu, né? De que maneira a gente trabalha, né? Existem algumas possibilidades, pessoal. Tem algumas, por exemplo, tem uma ficha de análise de filme que eu utilizo quando eu vou trabalhar com cinema. Tem uma ficha de análise de periódicos ou de jornais que eu utilizo quando vou trabalhar com esse tipo de documentação. Tem uma ficha que se utiliza quando se vai trabalhar com fotografia. Tem uma ficha que pode ser utilizada quando vamos pensar festas, né? Tem uma ficha para analisar festa que é fantástica. Em função da minha área, eu tive que buscar formas de fazer com que os meus orientandos entrassem em contato com determinadas práticas, com determinados tipos de documento e dessem a resposta para mim, né? Então, por exemplo, quando um aluno vai trabalhar, um orientando vai trabalhar com uma obra literária, o que eu peço para ele? Você vai fichar essa obra inteira. Por quê? Porque primeiro você lê uma obra literária, um leitor comum. A partir do momento que você vai ler uma obra literária como pesquisador, a proposta é outra. Então, como é que esse texto está estruturado? Quais os principais temas que esse texto trata? Quais os principais personagens? De que maneira você pode analisar? Você vai trabalhar com que tipo de conteúdo? Qual a proposta metodológica? Você vai trabalhar com a trajetória do personagem? Você vai trabalhar com uma perspectiva temática? Então, você vai trabalhar com um determinado momento histórico nessa obra literária? Né? Você só consegue ter a noção disso a partir do momento que você analisa o texto. Às vezes tem alunos que chegam, professor, eu já li 40 vezes aquele texto, então eu conheço o texto, o que a professora me perguntar, eu respondo. Ótimo. Esqueça. Agora você vai ler o texto procurando identificar como o autor estrutura a narrativa dele. Existem capítulos? Ok. Para que esses capítulos servem? Eles servem para marcar o quê? Mas eu quero a perspectiva histórica. Ok. Então, quais os momentos históricos que são narrados naquela obra? Então, eu tenho uma aluna que trabalha com ciência e religião no período elizabetano a partir de uma obra teatral. Aí, falei para ela, ok, você leu? Li um monte de vezes. Tá bom. A partir disso, o que você vai fazer? Você vai buscar quais são as discussões vinculadas à ciência e às crenças, de uma maneira geral, para depois identificar o que é religião, o que ele denomina religião, o que ele denomina de magia, tá? Para que você consiga entender sobre o que é seu trabalho. Isso vai acontecer, pessoal, com qualquer tipo de documentação, né? Este é o primeiro passo para nós pensarmos uma fonte. E, mais ainda, o que nós queremos que nossos alunos reconheçam naquilo que estamos trabalhando. Não adianta nós termos uma proposta e falar assim, quando chegar lá eu vou trabalhar com uma revista. Ok.
Você já olhou a revista? Você já pensou como você pode utilizar essa revista? Quais são as etapas para que o aluno consiga perceber? Tem uma atividade que é muito interessante, que é pegar um periódico, né, de circulação e trabalhar com a imagem e com o texto. Primeiro, fazer com que esse aluno perceba qual a imagem que está lá, que ele descreva a imagem. Nós, né, pesquisadores, professores, temos a prática de olhar a imagem já interpretando, de ler o texto já interpretando. Então, vamos lá para o início. O que tem nesta imagem? Quais são os elementos dessa imagem? Né? E depois, esta imagem, ela está adequada ao texto? Então, vamos pensar como é que o texto daquela imagem está construído. Então, tem isso, fazer relações entre o que está escrito e a imagem. Né? Nós temos várias possibilidades. Né? E este exercício é um exercício para vocês, mas também e principalmente a partir deste exercício que vocês desenvolvem, vocês consigam, tá, adequar essa atividade aos alunos de vocês. Né? Então, poxa, eu tenho o trabalho do pesquisador. E como eu formo alunos que são pesquisadores? Porque eu sou um pesquisador. Como eu vou formar meus alunos como pesquisadores? Né? Mesmo que eles tenham uma dificuldade enorme no início de estabelecer essas relações, né? E mais ainda, né? Eles consigam até estabelecer verbalmente, mas a dificuldade em escrever, né? Olha nós aí também, né? Resguardadas as devidas proporções, nós conseguimos falar de uma maneira mais tranquila do que escrever, enquanto outros, né, têm uma dificuldade enorme de se expressar verbalmente, mas escreve que é uma maravilha. Ou seja, quais as especificidades tanto desse professor pesquisador como as especificidades desse aluno pesquisador. Né? Isso é extremamente importante. Formar este aluno dentro de uma perspectiva que ele tenha condições de perceber o processo de construção de uma notícia, de uma fotografia, de um filme, de uma história em quadrinhos, né? Ou até mesmo de uma página do Facebook, por exemplo. Né? E os textos que estão aqui têm essa perspectiva, o que é uma fonte histórica, e como trabalhar com ela. Antes disso, nós vamos ter 2 textos. Eu não coloquei na ordem, tá? Porque aí é com vocês, escolham o que vocês quiserem ler. Tem um texto da Assunção Barros e um texto do Legoff, que todo mundo conhece, o clássico do Legoff, mas eu acho fundamental, que é o documento monumento, né? Para, em primeiro lugar, ter em mente que está aqui, foi preservado, pertence a essa memória coletiva, ok, quais foram os interesses, né, que fizeram com que esta memória perdurasse. Eu acho fundamental pensar no texto do Legoff a partir de 2 questões. Primeiro, que a memória coletiva é a memória de quem tem o poder e constrói esse passado, primeiro. Segundo, todo documento deve ser tomado como uma mentira. Parta da dúvida radical com relação àquilo que você está lendo, para que você consiga questionar o que está sendo escrito. Tá? Então, essas 2 questões são fundamentais. Partindo disso, como eu posso, quais são as ferramentas que eu tenho para pensar uma análise da fonte. Né? Eu acho que é isso, pessoal. Vamos começar a leitura? Beijo para vocês.